Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está aqui assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à minha cozinha, sua cozinha, nossa cozinha. E a gente vai usar aqui esse ambiente para que você possa aprender a cozinhar, visando aí as técnicas dentro da gastronomia, para que você possa ter mais autonomia dentro da cozinha, que você possa criar suas próprias receitas sem depender de receitas já prontas aí na internet ou em livros de receitas e por aí vai. E hoje eu decidi aqui fazer pra gente um risoto, certo? Uma base de risoto, aquele risoto basicão, para que através dessa base você possa aí fazer diversas receitas com o seu toque, com os seus temperos, certo? Porque quando a gente visa aí essas técnicas, a gente consegue ter essas criações de forma mais fácil. Então, vamos embora! E antes aqui de começar, né, a nossa explicação, a nossa receita, já gostaria de deixar bem claro que talvez a gente vai ter aí a participação especial do nosso vizinho que resolveu fazer uma reforma no apartamento dele hoje e tá aí batendo cerâmica, certo? Porém, nada vai nos impedir, tudo certo, nada errado. Para a gente iniciar o nosso risoto, você tem que entender primeiramente que existem algumas etapas que devem ser respeitadas, certo? Essas 4 etapas são o sofrito, certo? A tostatura, o cozimento e a mantecatura. Primeiramente, no sofrito a gente vai fazer uma base de sabor, né, com um fogo médio aí da nossa cebola, com os nossos ingredientes aromáticos, para depois a gente aumentar o nosso fogo e iniciar a tostatura do nosso grão de arroz, certo? Assim que a gente finaliza essa tostatura, a gente vai iniciar o cozimento, primeiro com um bom vinho branco e depois com um caldo, que pode ser um caldo de legumes, um caldo de camarão, um caldo de frango, um caldo de carne, dependendo do risoto que você for fazer, certo? E por final, quando o seu arroz ele já estiver naquele pontinho al dente maravilhoso, a gente vai fazer a finalização com o nosso queijo parmesão, certo? Ralado na hora, não pode ser aquele de saquinho, pelo amor de Deus, se você fizer um negócio desse na frente do italiano, ele mata você. Porém, depois que você terminou o cozimento do arroz, você coloca o queijo parmesão, uma manteiga e faz essa mantecatura para que traga toda a cremosidade aí para o nosso risoto. Então, os maiores detalhes eu vou estar passando aqui para você enquanto a gente faz todas as preparações. E antes aí da gente iniciar todos esses processos do risoto, primeiramente a gente tem que ter o mais importante, que é o nosso caldo aromático, certo? Por exemplo, se você vai fazer um risoto de camarão, é interessante que você pegue aí, por exemplo, as cascas e a cabeça do camarão e faça um caldo com ele. E aí você coa nessas cabeças, essas cascas, e esse caldo você usa para fazer o cozimento do risoto. Aqui, como eu estou fazendo um risoto bem basicão, eu vou fazer uma base, né, de um caldo super simples, que ele é feito com um mirepoix básico. O que é esse mirepoix? Ele é aí a junção de 3 ingredientezinhos que vão dar essa aromatizada no nosso caldo. Esses ingredientes são a cebola, cenoura e salsão, certo? Se você quiser, você pode colocar outros legumes também. O que eu recomendo aqui para você fazer caldos maravilhosos? Na nossa cozinha, a gente tem aparas de muitas coisas, né? Quando a gente vai cortar uma cebola, a gente vai picar um alho, vai cortar uma cenoura, uma batata. Então, muitas vezes essas aparas são jogadas no lixo. Então, o que eu recomendo é que você tenha aí o potão do congelamento dentro do seu freezer. Porque sempre que você cortar aí essas coisas que sobrarem, essas aparas, você vai jogando tudo dentro desse potão e vai deixando lá no congelador. Quando esse potão estiver bem cheio, você joga tudo dentro da panela, faz um caldo maravilhoso e evita aí de estar usando, por exemplo, caldo quinó, caldo sazon, essas coisas que não fazem bem para nossa saúde. Então fica aqui o primeiro jump from the cat, o pulinho do gato aqui para que você possa aí começar a utilizar aí os ingredientes na sua cozinha de forma estratégica. Então aqui começando uma das partes principais do nosso risoto, que é o caldo, certo? A gente vai pegar o mirepoix e vai aromatizar aqui a nossa água. Muita gente só coloca água, joga lá os legumes e deixa ferver para aromatizar. Porém,
Antes de colocar a água, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, jogar todos esses legumes para dar uma refogadinha e dar aquela crostinha, pegar aquele fundinho da panela, certo? E aí depois eu entro com a água, dou uma raspadinha nesse fundo, porque toda essa caramelizada que deu nos legumes vai deixar os sabores mais acentuados e a gente vai ter um caldo muito mais gostoso, certo? E vai regar com um pouquinho de azeite, não precisa ser muito, é só um pouquinho, certo? E a gente entra aqui direto com o nosso mirepoix. E isso daqui vai ser um processinho bem lento para a gente deixar aí todos esses sabores irem conversando aqui dentro da panela, para que a gente possa aí obter o melhor resultado. Lembrando aqui, tá, que todas as quantidades do que você vai precisar para fazer essa receita vão estar aqui embaixo na descrição. Depois aí da gente ter dado essa refogada maravilhosa aqui nos nossos legumes, a gente vai introduzir a água para pegar todos esses sabores, deixar aqui cozinhando um pouquinho para ir soltando mais esses sabores e a gente obter um caldo super aromático para usar no nosso risoto. Então a gente vem aqui com a água, enche a nossa panela e deixa ferver aí por uns 10 minutinhos no fogo baixo. Eu queria que você pudesse sentir aqui esse cheiro maravilhoso desse caldo que está aqui dentro da nossa sala barra cozinha, que é super improvisada por aqui. Mas depois que esse caldo aqui ele fica pronto, né? Depois que ele passar aí uns 10 minutinhos, no máximo 15 minutinhos fervendo, o que é que você vai fazer? Você vai coar esse caldo, certo? E você não vai jogar fora os legumes. Se você quiser, você ainda pode reaproveitar esses legumes para fazer um novo caldo. Porém, o que é que você pode fazer também? Você pode pegar esses legumes e processar ele com um pouco dessa água, desse cozimento que está super aromática e servir ele aí com um frango desfiado, uma carnezinha, ou então você pode até fazer uma torradinha bem amanteigada e molhar nesse caldo que vai ficar, ó, maravilhoso. E aqui, depois de você coar aí o caldo que você preparou, você vai ter aqui esse resultado desse caldo aromático maravilhoso que a gente vai usar para cozinhar aí o nosso risoto. E antes de eu começar as etapas do risoto que eu falei lá no começo, né, que é o sofrito, a tostatura, o cozimento e a mantecatura, eu vou dar primeiro aqui uma refogada em um alho poró e no brócolis, porque esse risoto que eu vou fazer é um risoto de brócolis com alho poró. E aí é interessante que quando você vai usar um ingrediente diferente do tempo de cozimento do risoto, você primeiro dê um primeiro cozimento nele, certo? Retire da panela, faça todas as etapas do risoto e quando estiver perto do final do cozimento, você volta esse ingrediente, porque ele vai ter uma textura diferente, há um tempo de cozimento diferente, então é interessante que você faça isso para que no final você obtenha aí um resultado de textura perfeito, certo? A mesma coisa, por exemplo, vale se você for fazer um risoto de camarão. Você primeiro dá essa leve refogada no camarão no início da preparação e quando você chegar no final da preparação, você volta ao camarão. Por quê? Se você, por exemplo, vai fazer um risoto de camarão e você coloca o camarão no início, ele tende a ficar borrachudo. Então, você tem que ter essa atenção aí nos tempos de cozimento dos ingredientes que você vai usar, certo? Então aqui, inicialmente, eu vou colocar aqui o nosso alho poró para dar uma refogadinha, soltar os sabores. Depois eu entro aqui com o brócolis. A gente vai entrar aqui com o nosso brócolis. Vai dar uma leve temperada nele aqui, com pimenta do reino, um pouquinho de sal, para ir liberando aí todos esses sabores, certo? Lembrando que, gente, quando você tem um tipo de preparação que exige aí um tempo de cozimento maior, essa preparação, ela necessita de uma construção de sabores. Então, você não salga tudo ou no início ou no final da preparação. Você vai salgando aos poucos, certo? E aí, se no final, caso seja necessário, você colocar um pouquinho mais de sal para acertar esse sal, aí você vai e coloca. Aqui, a gente já deu uma refogadinha aqui no nosso brócolis com alho poró. E além dessa refogada, né, desse ingrediente que a gente vai usar aqui nesse risoto, a gente conseguiu criar
uma base maior de sabor aqui dentro da panela. E em cima dessa base de sabor é onde a gente vai iniciar o nosso sofrito, né? É onde a gente vai iniciar, de fato, aí as etapas do nosso risoto, para que a gente obtenha aí um sabor muito mais apurado e muito mais aromático no nosso resultado final. Antes de iniciar aqui o sofrito, eu gostaria de falar do tipo do arroz que você vai usar para fazer o seu risoto. É o arroz italiano, que pode ser o arroz arbóreo, carnaroli ou vialone nano. Qual que é a diferença desse arroz? Esse arroz ele contém uma quantidade maior de amido. E o amido, né, quando ele entra em contato com o calor, ele tem esse processo, ele tem esse resultado de gelatinização, que vai deixar a nossa preparação muito mais cremosa. Então, quando você usa esse arroz aqui, a gente começa o processo de mexer esse arroz aos poucos no caldo, esse amido ele vai sendo soltado ao longo da preparação, para que no final ele ainda sirva aí como um agente estabilizante para fazer a junção desse caldo daqui com a gordura da manteiga e ter aí uma emulsão maravilhosa, deixando o nosso risoto super cremoso e super brilhante. Depois aí da gente fazer todas as nossas bases de sabores, a gente trocou aqui a panela porque a outra estava dando um probleminha. Depois aí da gente fazer todas as nossas bases de sabores, a gente vai de fato iniciar as nossas etapas do risoto. Primeiro a gente vai colocar aqui um pouquinho de azeite na nossa panela, certo? E a gente vai iniciar o nosso sofrito colocando aqui a nossa cebola para refogar e já começar a soltar todos os sabores para fazer com que a nossa preparação tenha aí muito aroma e um resultado incrível para a gente comer no final. Aqui é interessante, tá? Que quando você for fazer o sofrito, a temperatura aí que você vai usar seja uma temperatura média, para que você consiga soltar esses sabores aos poucos, sem correr o risco de tostar a sua cebola. Até porque a tostatura ela vai ser a próxima etapa que a gente vai fazer no nosso arroz. Depois que aqui a nossa cebola ela fica bem transparente, bem douradinha, a gente aumenta um pouquinho, certo? A temperatura e a gente vai entrar diretamente aqui com o arroz e a gente vai mexer sempre aqui essa preparação, né? Para que todos esses sabores que estão na panela comecem aí a penetrar no arroz, a conversar com o nosso arroz e que a gente comece aí a fazer de fato a nossa tostatura. Aí você pergunta, João, mas qual que é a hora que eu vou saber que o arroz ele tá bom? Você vai perceber que no meio do arroz vai ficar branquinho e meio que em volta dele vai ficar meio que transparente. Esse momento é o momento que você vai começar a nossa terceira etapa, que é a etapa de cozimento. O risoto, gente, do início ao fim, é interessante que você sempre mantenha aqui esse mexido constante, tá? Para que tudo cozinhe de forma uniforme, todos esses sabores eles peguem no grão de um jeito uniforme, certo? E para que você consiga ir liberando aos poucos o amido, que vai fazer toda a diferença no final da nossa preparação, que vai dar toda essa cremosidade aí desse risoto. Aqui eu vi já que o arroz ele já está no ponto para a gente começar a terceira etapa aí do nosso risoto, a etapa de cozimento. E antes de você iniciar com o caldo, primeiro a gente vai iniciar com uma generosa quantidade de vinho branco, né, para a gente fazer toda essa deglastagem desse sabor que ficou preso aí na panela, certo? E após o vinho ele der essa secada, que o álcool evaporar, a gente vai começar aos poucos colocando o caldo. É interessante lembrar que no risoto você não coloca o caldo de uma vez e deixa cozinhando, por exemplo, que nem um arroz normal. Porque o risoto ele necessita que a gente fique mexendo o tempo todo para que haja exatamente essa liberação de amido e dê toda essa cremosidade para a nossa preparação. Então a gente vem aqui com o nosso vinho, coloca uma quantidade generosa para que
Apurem todos esses sabores do vinho e a gente vai começar aqui mexendo bem devagar nessa nossa primeira etapa aí do cozimento, tá? Nessa primeira parte do nosso cozimento, que é com o vinho e depois vem com o caldo. O vinho, ele é super interessante também aqui na preparação, porque além dele ajudar a soltar mais amido, ele vai também equilibrar a gordura que a gente usa aqui dentro da preparação. Porque como o risoto, ele é uma preparação um tanto quanto gordurosa, a acidez do vinho, ela vem para dar essa equilibrada, essa quebrada nessa gordura, para que fique muito mais agradável a gente estar consumindo esse risoto. E aqui o nosso álcool, ele já deu uma evaporada, certo? Já notei aqui que tá dando uma secada, então eu vou e começo a colocar o meu caldo de legumes, certo? Lembrando que isso é aos poucos. E aí o tempo mais ou menos de cozimento que você vai passar aqui, colocando caldo, mexendo, secando o caldo, botando caldo, enfim, assim sucessivamente, até você ter aí o ponto certo de cozimento. Esse processo ele vai demorar em torno de 18 minutos, né? Do tempo que você coloca o vinho até o processo final. E aí vou dar essa mexida aqui e daqui a pouco eu venho para fazer a mantecatura e finalizar esse risoto com o nosso brócolis e com o nosso alho poró. Enquanto aqui eu estou mexendo o risoto, é importante salientar, né, porque eu já falei aqui quando a gente estava preparando o brócolis e vou repetir novamente, né, que é a respeito do tempero, né, como a gente vai salgar esse risoto. É sempre aos poucos, você vai ao longo da preparação colocando de pitada em pitada para que a gente possa ter aí uma construção lenta de sabores, né? Sempre que você for fazer algum tipo de preparação mais longa, né, por exemplo, um guisado, né, uma coisa cozida por mais tempo, lembra sempre que esse tempero ele deve vir aos poucos, certo? Então a gente vai aqui, vai colocando um pouquinho de sal, vai provando para ver como é que tá, e depois quando chega no final da preparação, a gente acerta caso seja necessário. E por que também é tão importante você tomar cuidado com o sal aqui? Porque no final da preparação, a gente vai colocar o queijo parmesão e a manteiga, que são salgados. Então, se você, por exemplo, coloca aqui, nessa etapa, muito sal, você vai ter aí o risco de, no final, a tua preparação ficar muito salgada quando você colocar o queijo parmesão e a manteiga. E aqui, né, eu já passei aí uns 12, 13 minutinhos mexendo aqui o meu risoto. Ele já tá tomando forma, ele já tá, né, ficando bem cremoso. E aqui eu vou adicionar, né, o brócolis e o alho poró, que eu refoguei lá no começo, para que também esses sabores do brócolis e do alho poró, eles comecem a também conversar aqui dentro do nosso risoto. Aqui eu tô quase chegando no ponto certo do meu arroz, né, que eu vou iniciar a última etapa, que é a etapa da mantecatura. Porém, eu vi aqui que o meu caldo, né, que eu fiz, ele não vai ser suficiente para poder chegar aí nesse ponto de cozimento e acertar também a umidade do meu risoto no final, depois que eu fizer a mantecatura, caso seja necessário. Então, o que é que você pode fazer? Você pode colocar um pouquinho mais de água natural mesmo, filtrada, tá? Não tem problema, porque a maioria do cozimento ele já foi feito aí com o caldo. Então, não vai ter problema nenhum, certo? No que diz respeito aí à alteração de sabor, se vai tirar sabor ou não vai, porque todos aqueles sabores que a gente apurou no caldo, eles já foram todos aqui retidos no nosso risoto. Aqui, provando meu risoto, eu vejo que ele vai precisar de um pouquinho mais de sal, certo? E ele já está a 1 minuto do ponto de iniciar a mantecatura. Então eu continuo aqui mexendo esse risoto, certo? Para poder iniciar aqui o nosso último processo de mantecatura para emulsionar tudo isso aqui e dar a cremosidade e o brilho final no nosso risoto.
É importante salientar aqui que quando você vai fazer essa mantecatura, é interessante que você use uma manteiga bem gelada. Por quê? Quando você colocar essa manteiga no risoto, ela vai derreter aos poucos. E quando você vai mexendo e derretendo essa manteiga aos poucos, ela vai se juntando aos poucos aí na água desse risoto, né? Que é, no caso, esse caldo aqui que está cheio de amido. E esse amido, como eu falei no início, ele vai servir como esse agente estabilizante que vai juntar a gordura com a água e deixar esse risoto bem cremoso. Então aqui eu já estou no ponto de colocar a nossa manteiga. A gente coloca aqui a manteiga bem gelada, certo? 2 colheres bem generosas. E a gente vem aqui com o queijo parmesão ralado na hora. E o movimento que você vai fazer é de mexer a panela e girar o pão duro, né? A espátula que você estiver usando, para que você possa aí misturar tudo aos poucos e ter um resultado maravilhoso no final. Então aqui, ó, no final eu finalizei a minha mantecatura, vi que vai precisar só mais uma pitadinha de sal, certo? E aí o ponto ideal aqui desse risoto é que ele não fique nem muito úmido, né, nem com muito líquido, mas também que não fique muito seco, que não fique aquele bloco grudado. Então, você vai obter aí um resultado bem cremoso no final. E aí você pode servir e, como dizem os italianos, mangia che ti fa bene. E esse daqui vai ser o resultado do nosso risoto maravilhoso, super cremoso, que a gente pode finalizar com um pouquinho de azeite, pimenta do reino, um pouquinho de queijo parmesão ralado na hora para deixar isso aqui, que já era muito bom, bem melhor. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar logo aqui o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre que a gente postar aqui uma receita maravilhosa, você já vir aqui, já ficar a par aí para aprender a cozinhar do jeito certo, com técnicas certas e ter mais autonomia dentro da sua cozinha. Até o próximo vídeo.